Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Vamos um pouquinho a câmera. Chegou o grande dia de eu explicar biblicamente a parábola de Lucas capítulo 16, verso 19 a 31, do rico e do Lázaro. Será que realmente é apenas uma parábola, uma alegoria, uma narração fictícia, um enigma? Ou será que de repente é uma história real? Vamos analisar biblicamente o que significa a parábola de Lucas 16. O título, Lucas 16, versos 19 a 31, diz: A parábola do rico e do Lázaro. Mas pela Bíblia, o que significa parábola? Vamos para Ezequiel 17, verso 1 e 2, que já nos responde o significado de parábola biblicamente. Verso 1 e 2 de Ezequiel 17, Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Então, irmãos, biblicamente já dá para perceber o quê? Que parábola significa o quê? Uma enigma. Enigma é como se fosse uma história, uma narração fictícia. Por exemplo, eu vou falar uma história, por exemplo, X e Y, mas é apenas uma história, mas se quer dar um real sentido, ensinamento. Então, biblicamente, aqui Ezequiel 17, versos 1 e 2, conta da parábola das duas águias da videira, né? Mas aqui realmente não está falando que as duas águias, a videira. Então, realmente, apenas é o quê? Uma parábola, uma enigma, que queria trazer algum ensinamento para a casa de Israel, mas não que era a parábola, não que era, desculpa, a águia e a videira. Então, pela Bíblia, a parábola é uma enigma, é apenas uma narração fictícia, mas quer trazer algum ensinamento. Agora, irmãos, por quê? Agora vamos entrar em Lucas 16, entrar no contexto. Por exemplo, aqui dos versos 19 a 31 fala o quê? Que tinha o rico e o Lázaro. O rico era um homem bem rico, que tinha muitos bens nessa vida, e o Lázaro era um mendigo que comia das migalhas do que o rico comia. Os dois foram mortos, sepultados, levados para o anjo no seio de Abraão. O que aconteceu? E fala que eles foram pro Hades, né? Que é a palavra grega, que na verdade significa sepultura no português, mas eles foram para o Hades, né? E lá fala que teve uma conversa entre os dois, que o rico chamou de pai Abraão para molhar o quê? A ponta do dedo para refrescar a língua dele, porque ele estava em tormento. E resumindo, aí Abraão fala assim: olha, você está neste lugar porque você foi muito rico, e o pobre porque foi muito pobre. Mas, irmão, será que a Bíblia... Agora vamos entrar na história literal, porque a Bíblia fala em Ezequiel 17, verso 1 e 2, que parábola é uma narração fictícia, uma alegoria. Mas vamos entrar agora no ar profundo da história narrativa. Se fosse uma narração real, verdadeira, será que a Bíblia apoiaria? Será que não ia contradizer vários pontos bíblicos? Por exemplo, o verso 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Primeiro ponto, aqui fala de Pai Abraão. Pai Abraão. Mas o que será que, por exemplo, 1 Timóteo 2,5, a Bíblia fala? Será que Abraão pode ser intercessor de nós? 1 Timóteo 2, verso 5... Olha o que diz a Bíblia. Pode ser que eu demore um pouquinho aqui para achar, mas eu vou achar, tá, irmão? 1 Timóteo 2, aqui, verso 5. Estou em 2 Timóteo, agora 1 Timóteo 2, verso 5. Tem duas Bíblias do lado, então pode ser que eu desapareça um pouco da imagem, tá, irmãos? 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, irmãos, já contradizeria essa questão de, no máximo, que quem devia estar... quem devia estar nessa conversa, se isso aqui fosse real, não era Abraão, pai Abraão, era Jesus. Então, de repente, o homem rico devia ter tendência de diálogo com Jesus Cristo, porque pai Abraão, na verdade, Abraão foi um pecador, irmãos.
Romanos 3, verso 23, fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam da glória de Deus, inclusive Abraão. Então aqui está falando o quê? Que está contradizendo realmente 1 Timóteo 2, verso 5, que o nosso único intercessor é Jesus Cristo. Então Abraão não podia estar fazendo esse papel, porque ele não morreu pelos nossos pecados. Quem morreu foi Jesus. Vamos, por exemplo, para Isaías 63, verso 16. Olha o que a Bíblia fala aqui, Isaías 63, verso 16, por exemplo. Mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor e teu nome desde a antiguidade. Então a Bíblia fala que quem é pai é Deus, é o Senhor, não é Abraão. Abraão ele não pode ser nosso pai. O único nosso pai é Deus. Então a Bíblia aqui é muito claro, mas tu é o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece. E Abraão, essas pessoas que já morreram no Antigo Testamento antes, que fala que Abraão não conhece eles. Então, irmãos, quem pode interceder por nós é Jesus. E Abraão, ele não poderia ser porque ele não morreu pelos nossos pecados, irmãos. Então, aqui já dá para perceber que ali é uma parábola, realmente não está contradizendo Ezequiel 17, versos 1 e 2, tá, irmãos? Agora, continuando no verso 24, aí que fala que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, o que acontece, irmãos? Aqui está falando o quê? O que acontece para refrescar a língua com ponta do dedo? Mas, irmãos, a ressurreição já aconteceu? Não, a ressurreição ela é futura, irmãos. Porque a gente sabe que o estado do homem na morte, ele está na sepultura no pó da terra. Eclesiastes 9, versos 5 e 10 fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Para a sepultura, para onde tu vás, não há obra, não há ciência alguma. Eclesiastes 3, versos 19 e 21 fala que qual é a vantagem do homem para o animal? Nenhuma. Que todos são pó e quem adverte que o fôlego divide dos dois, um sobe para cima, outro para baixo? Não, que todos vão para o pó da terra. E a Bíblia fala o que, irmãos? Por exemplo, eu só vou abrir um capítulo e versículo, 1 Coríntios 15, 16 e 17, 1 Coríntios 15, o que a Bíblia fala aqui, 1 Coríntios 15, aqui, que a Bíblia fala aqui da questão da ressurreição, porque só na ressurreição que a gente pode ter o corpo glorificado, 1 Coríntios 15, 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então aqui a Bíblia é clara, irmãos. Se não houver ressurreição, os que dormem em Cristo, eles já estão perdidos. E a Bíblia fala que a ressurreição é futura. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18. 1 Coríntios 15, verso 51 a 55. Isaías 26, verso 19. Daqui a pouco eu vou ler esse capítulo e versículo. Daniel 12, verso 2. Olha, por exemplo, que Isaías 26, verso 19 fala. Só para a gente contextualizar, já fiz um vídeo sobre o estado do homem na morte, então já não vou me aprofundar sobre esse assunto, tá, irmãos? Para não ficar muito longo. Isaías 26, verso 19 diz o quê, Os teus mortos viverão no futuro. Os teus mortos viverão no futuro. Aqui, Os teus mortos ressuscitarão também no futuro. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então, aqui, irmãos, futuro, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Então não é logo após a morte. Aqui o contexto, aqui de Lucas 16, eles falam que é como se fosse logo após a morte. Por exemplo, no verso 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. O verso 22, por exemplo, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. O que acontece, irmãos, aqui na parábola, ele está querendo dizer o quê? Que é logo após a morte. Só que Isaías 26, verso 19 fala o quê? Que a ressurreição, ela é futura. Então, irmãos, já dá para perceber que aqui, irmãos, tá falando o quê? Que na verdade ele está com o corpo ressuscitado.
Mas aqui na parábola, fala que é logo após a morte, mas a ressurreição com o corpo é algo futuro, irmãos. Então, a gente já percebemos que é uma parábola, tá, irmãos? E, por exemplo, vamos para Lucas, para o livro de Lucas 24, ali no verso 36, olha o que Jesus falou, ó. Quando Jesus ressuscitou, ó. Porque muita gente fala assim, não, mas é o Espírito. Mas será que o Espírito tem língua? Tem sede? Tem dedo? Olha o que a Bíblia fala. Lucas 24, aqui, verso 36, ó. 37 e 38 também vou ler. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. 38. E ele lhes disse, por que está perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Verso 39. Vede as minhas mãos e vede os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito, verso 39, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E o verso 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, irmãos, o próprio Jesus Cristo falou assim, um espírito, ele não tem mão, ele não tem pé, ele não tem carne e osso. Tem muita gente alegar que, por exemplo, a parábola aqui é espírito, e não o corpo, entra em contradição, porque aqui a parábola fala que é logo após a morte, mas a Bíblia fala que a ressurreição é futura, e que o espírito, ele não tem o quê? Ele não tem dedo, ele não pode comer. Então aqui a gente percebe que realmente é uma parábola por esse detalhe. Porque está falando aqui, me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então, se de repente, como muitas pessoas têm essa crença, o corpo vai para o pó da terra e é o espírito que vai para o céu, para o inferno, como que o espírito, por exemplo, vai se alimentar? Como que o espírito vai beber? Como que o espírito vai fazer alguma coisa se ele não pode fazer isso? Porque o espírito não tem carne, nem osso, nem mão e nem pé. E como que ele vai refrescar a língua se o espírito não tem língua? Tem esse detalhe, irmãos. Agora, por exemplo, o verso aqui, 25, disse, porém, Abraão, estou quase encerrando, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentados. Efésios 2, verso 8 e 9 fala que a salvação não é pelas obras, e sim pela graça. Então, contradizendo esse princípio que fala que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Aqui está querendo dizer o quê? Que praticamente todo rico já vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. Então, e contradizer o próprio texto bíblico de Abraão, que a Bíblia fala em Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Será que Abraão era pobre ou rico? Aqui, Gênesis, aqui no capítulo, se eu não me engano, 13, verso 2, é isso mesmo. Gênesis 13, verso 2 diz o quê? E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Então está querendo dizer o quê? Que Abraão, ele era muito rico, irmãos. Só que ele está querendo dizer o quê? Olha, você foi para o inferno porque você é rico. E ele foi pobre, ele vai para o céu. Então, se fosse assim, até Abraão era para estar ali no inferno, nesse suposto Hades. Então, irmãos, a gente percebe que é uma narração fictícia, apenas uma história para trazer uma alegoria, para trazer algum ensinamento, porque aqui está falando que Abraão, ele era muito rico. E se ele era muito rico, ele não podia ser o pai Abraão, do verso 24, por exemplo, e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mas como ele poderia ser pai Abraão se ele era muito rico, lá em Gênesis 13, verso 2? Estão entendendo, irmãos? Por que isso aqui é uma parábola? E no mínimo, se isso aqui fosse uma história real, irmãos, só podia ser no futuro, após a ressurreição, não podia ser logo após a morte. Então, irmãos, a gente está percebendo que realmente é uma parábola. Agora, para encerrar, por exemplo, olha o que diz aqui, no verso 30, por exemplo. E disse-lhe ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. O verso 31 dá a resposta. Porém, Abraão lhes disse, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Então, ele está querendo dizer o que, Abraão? Está querendo dizer o que aqui? Que a gente tem que ir, na verdade, para a Bíblia, né? Se a gente não acreditar
na lei de Moisés, aqui ó, não houve a Moisés e os profetas, eles não vão acreditar na ressurreição. E para encerrar, provado que esse livro aqui, essa história aqui é uma narração fictícia, vamos lá para 2 Timóteo 4, verso 8, que diz o seguinte aqui, ó. 2 Timóteo 4, verso 8, ó. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então aqui é mais uma prova, por exemplo, que a coroa da justiça vai ser naquele grande dia, não logo após a morte. E Hebreus 11, para a gente encerrar esse assunto, tá, irmãos? Hebreus 11, eu vou ler esse mais um versículo, tá, irmãos? Hebreus 11, por exemplo, ó, verso 38 e 39 diz o quê? Que é os heróis da fé, tá, irmão? Olha o que diz aqui, ó. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O verso 39 é a resposta, ó. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por quê? Essas pessoas, os heróis da fé, morreram, mas a promessa só vai ser o quê? Na vinda de Jesus. Eles vão ganhar o quê? A coroa da vida naquele grande dia. E, por exemplo, aqui em Hebreus 11, capítulo todo, olha o verso 17, por exemplo, que fala de Abraão. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu filho, o seu unigênito. Então a gente percebe que, por exemplo, que Abraão é citado na história dos heróis da fé no verso 17 de Hebreus 11. Então, e todos os personagens aqui, no verso 39, ó, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Se Abraão também não alcançou a promessa, significa que ele está dormindo no pó da terra, ele vai ressuscitar naquele grande dia. Então ele não pode ser o pai Abraão. Estou quase encerrando, tá, irmãos? Aí muita gente vai falar assim, mas o Espírito que na verdade é o Espírito que vai para o céu ou para o inferno. Olha que a Bíblia fala em Salmos 146, verso 4. Eu já fiz um vídeo também explicando o significado de alma e espírito biblicamente nos originais. Mas olha que Salmo 146, verso 4 diz, irmãos: sai-lhe o espírito e eles tornem sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Irmão, e perecer é deixar de existir no dicionário, extinguir, aniquilado. Então, o que significa, irmãos? Que Lucas 16 é uma parábola. Biblicamente, em Ezequiel 17, verso 1 a 2, a gente percebe que se isso aqui fosse literal, ia contradizer toda a Bíblia, que o juiz é futuro, né? Atos 17, verso 31, só mais um livro para a gente ler, para a gente ver que o juízo realmente é futuro, tá, irmãos? Atos 17, verso 31, ó, diz o quê? Porquanto tem determinado um dia em que com a de justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então está falando aqui que a ressurreição ela vai acontecer um dia na volta de Jesus. Vocês podem também confirmar em 2 Coríntios 5, verso 10, Apocalipse 20, versos 11 a 14, ali fala na verdade do juízo dos ímpios, Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Vocês vão perceber que todos esses capítulos e versículos mostram que a ressurreição ela é futura, né? Então o juízo é futuro. Então, irmãos, se essa história fosse real, ia contradizer toda a Bíblia que fala que os mortos dormem, então no pó da terra, que a ressurreição é futura, que os mortos não sabem de coisa nenhuma, ia contradizer tudo, até a questão de o único nosso intercessor que podia ter aquela comunicação era Jesus Cristo, que o Espírito não tem corpo, ele não tem carne e osso. Então, irmãos, realmente essa história é uma parábola, tá bom, irmãos? E se fosse literal, ela deveria acontecer só no futuro, tá bom? Espero ter ajudado a todos, Deus abençoe. Eu quis ser o mais rápido possível, não abri outros capítulos e versículos sobre o estado do homem da morte, significado de espírito e alma, porque eu já expliquei em outros vídeos, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, graça e paz. Uma boa tarde, um grande abraço.